Fala galera, continuando aqui nossas dicas, beleza? Agora vamos revisar um pedacinho aí da parte de eletrodinâmica, o que eu acredito que seja importante para vocês, beleza? Eu sou o professor Taveira e você, vem comigo, vamos lá? Olha só, primeiro eu queria falar sobre corrente elétrica, tá? Na parte de eletrodinâmica, nós trabalhamos com cargas elétricas em movimento, beleza? E aí a definição de corrente elétrica é exatamente essa. É o nome dado ao movimento ordenado de cargas elétricas. Quando você, dá para um condutor, quando um condutor fica sujeito a uma diferença de potencial, essa diferença de potencial é a responsável por fazer as cargas elétricas entrarem em movimento. E aí, quando você tem um movimento ordenado de cargas elétricas, isso recebe o nome de corrente elétrica. Como é que você faz para calcular a intensidade de corrente elétrica? Tá aí, ó. A intensidade média de corrente elétrica é dada pela relação entre a quantidade de carga que atravessa uma certa área do condutor por unidade de tempo, beleza? Essa quantidade de carga sempre em coulomb, o tempo em segundos, e aí a corrente seria coulombs por segundo, que carinhosamente você dá o nome de ampere. Então a intensidade de corrente elétrica que atravessa o condutor é dada pela relação carga sobre tempo, beleza? E aí, vê só essa questão que eu trouxe para vocês. Denomina-se corrente elétrica contínua a corrente constituída por cargas que se movimentam sempre no mesmo sentido. O fio condutor metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua de intensidade constante 0,8 amperes. Qual a quantidade de carga que passa por uma seção transversal desse condutor no intervalo de tempo de 1 minuto? Então, galera, saca só. Ele está dando para você a intensidade de corrente, 0,8 amperes, e dá um intervalo de tempo que é de 1 minuto. Galera, se a corrente está em amperes, esse tempo obrigatoriamente tem que estar em segundos, beleza? 1 minuto, 60 segundos. Então, qual é a quantidade de carga que atravessa o condutor? Ora, se corrente elétrica é quantidade de carga por tempo, eu posso definir que quantidade de carga é o produto corrente vezes ΔT. A corrente é de 0,8 amperes, o tempo é de 60 segundos, logo essa quantidade de carga seria de 48 coulombs, beleza? Correspondendo aqui à letra D de dado, tranquilo? Vamos para frente. Se você pegar uma questão como essa, como a questão 7 que eu trouxe para vocês, ele fala que o diagrama a seguir mostra a variação em função do tempo da intensidade de corrente elétrica que passa por uma lâmpada. Qual é a quantidade de carga elétrica que atravessa uma seção transversal do filamento da lâmpada no intervalo de tempo representado no diagrama? Aí você pode falar assim, tá vendo? Quantidade de carga elétrica é corrente vezes ΔT. Mas se você prestar atenção, nessa questão aqui, a intensidade de corrente está variando. Mas o que é quantidade de carga? Corrente vezes tempo. Olha o gráfico que ele está lhe dando, ó. É o gráfico da corrente em função do tempo. Se isso acontece, a área que eu vou destacar para vocês aqui, ó, essa área achurada, vai me dar exatamente a quantidade de carga. Ou seja, você pode escrever que essa quantidade de carga é igual exatamente à área da corrente, do gráfico da corrente em função do tempo. Isso é um trapézio, lembrando para vocês que a área do trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2, beleza? E aí se você for substituir, a base maior de 0 a 60 fica 60, mais a base menor de 20 para 60, galera, 40. A altura desse trapézio, 6. Isso tudo dividido por 2, beleza? Então teria 60 mais 40, 100, vezes 6,
por 2. O que me daria 600 dividido por 2. A quantidade de carga elétrica que atravessa essa lâmpada seria de 300 coulombs e a resposta seria a letra C, galera? Então essa revisão sobre corrente elétrica vai que cai, né? Beleza? Tranquilo? Vamos para frente. Galera, você pode também trabalhar nessa parte de eletrodinâmica com potência e energia elétrica. Como é que eu calculo a potência consumida por um dispositivo elétrico? E aí a definição é simples e fácil demais. Olha só, se você considera um bipolo elétrico, pode ser qualquer dispositivo elétrico, sujeito a uma diferença de potencial que nós chamamos de U e atravessado por uma corrente I. Para você calcular a potência consumida por esse aparelho, basta você fazer o produto da DDP vezes a corrente. Então, potência é U vezes I, beleza? Onde essa corrente é dada em ampere, essa DDP é dada em volt e a potência, você já sabe, watts. Então, a potência consumida por um aparelho elétrico é o produto da DDP e a corrente, beleza? Potência igual a U vezes I. Simples assim, Taveira. Simples assim e fácil. E pode estar na sua prova. Então, saca só. Se eu trago uma questão como essa para vocês. Uma lâmpada incandescente para uso residencial traz a inscrição 110 volts e 220 watts. Ora, 110 volts é DDP. É U, beleza? 220 watts é potência, beleza? Ali fala, considerando que essa lâmpada seja instalada corretamente, qual a intensidade da corrente elétrica que a atravessa? Ora, a intensidade de corrente elétrica que atravessa, Taveira falou que potência é DDP vezes corrente. Ou seja, a potência, 220 watts. A DDP, 110 volts. E eu quero a corrente. Esses 110 volts que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Conclusão, 220 dividido por 110, 2 amperes. Beleza? Só que ele fala assim, e a energia elétrica em joule consumida em 10 minutos. Galera, você vai lembrar lá de Física 1, que a definição de potência é trabalho sobre tempo. E trabalho é energia, beleza? Então, se ele quer que você calcule a energia consumida pelo aparelho, basta você fazer o produto da potência vezes o tempo. Ou seja, energia, que eu estou substituindo por trabalho, é o produto da potência vezes o tempo. Mas aí, se você sabe que a energia está sendo dada em joule, obrigatoriamente esse tempo aqui de 10 minutos tem que ser passado para segundos. Um minuto são 60 segundos. Então, 10 minutos são 600 segundos, beleza? Então, essa energia aqui seria a potência, que é 220 watts, vezes 600 segundos, e não 10 minutos, beleza? Tem que transformar para segundos, tranquilo? Quando você fizer isso aqui, nós teremos que a energia vai ser igual. Se você fizer 22 vezes 6, isso vai me dar 132. Com 3 zeros, 132 mil joules, beleza? E aí, para você deixar aí notação científica, anda 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda. Então, a energia seria de 1,32 vezes 10 à quinta joule. Corrente 2 amperes. Energia 1,32 vezes 10 à quinta joules. O que seria a nossa letra A. Tranquilo? Vamos para frente. Olha só. Falando sobre resistores, pode aparecer para você alguma questão sobre resistores e resistência elétrica. Qual é a definição de resistor? Está aí na tela. Denomina-se resistor o elemento do circuito elétrico cuja função é converter energia elétrica em energia térmica
Isso é o que nós chamamos de efeito Joule. Converter energia elétrica em energia térmica, isso é o que nós chamamos de efeito Joule. Mas um resistor também pode ser usado para limitar a intensidade de corrente que passa por determinados componentes do circuito. Mas a grande maioria das questões vai tratar exatamente sobre esse efeito Joule, que é a conversão de energia elétrica em energia térmica. E aí você pode ver resistores na lâmpada de tungstênio, você pode ver resistores aí na resistência de um chuveiro elétrico, enfim, tem várias aplicações. Sanduicheira elétrica, secador de cabelo, chapinha, beleza? Então vamos lá. Como é que eu faço, Taveira, para calcular a resistência elétrica de um resistor? Primeiro, a resistência elétrica significa exatamente a dificuldade imposta ao movimento da corrente elétrica, beleza? Então, se você quer calcular a resistência de um resistor, basta você saber a DDP, a que esse resistor está sujeito, e a corrente que atravessa o resistor. Então, por definição, você pode dizer que a resistência elétrica de um resistor é exatamente a relação entre a DDP e a corrente que o atravessa. Saca só, potência foi DDP vezes corrente. Resistência elétrica, DDP sobre corrente elétrica, beleza? É o famoso RUI, beleza? Então, essa DDP em volts, essa corrente elétrica em amperes, e a resistência elétrica seria volts por ampere. Ou, carinhosamente, você pode chamar isso aí de ohm, beleza? E nas figuras, nas representações dos circuitos, a resistência pode aparecer dessa forma aí, tá? Do seu lado esquerdo, ou dessa forma aqui, do seu lado direito, ok? Beleza? Vamos ver como é que pode aparecer uma questão sobre resistores. Saca só. Um aparelho tem resistência elétrica de 20 ohms. Opa! 20 ohms é resistência elétrica. Quando em funcionamento, é atravessado por uma corrente de 5 amperes. Ele deu a corrente elétrica. Qual é o valor da DDP que o aparelho está submetido? Ah, galera, olha só. Se ele me deu a resistência, que é a DDP, e eu tenho corrente, usar a equação da resistência, beleza? Ele me disse que a resistência é de 20. A DDP é a pergunta e a corrente é de 5 amperes. Fechou, beleza? Esse 5 que está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. Logo, a DDP nos terminais do resistor, 100 volts. Tranquilão? Ah, e qual é a potência durante o funcionamento? Aí matou, meu velho. Se você tem a DDP e você sabe a corrente, potência é DDP vezes corrente. Uma DDP de 100 volts para uma corrente de 5 amperes, a potência consumida aqui seria de 500 watts. E a nossa resposta aqui seria a letra D. Simples assim, beleza? E pode aparecer na sua prova. Vamos lá para a próxima questão. Nessa questão, ele mostra uma associação de resistores. Não espere na sua prova uma associação muito complicada, beleza? Mas ele fala assim, na associação da figura abaixo, sendo I' igual a 6 amperes, qual é a intensidade da corrente e duas linhas? Ora, se essa corrente que passa aqui em cima é de 6 amperes, quanto vale essa corrente que passa aqui embaixo? Galera, dá para você perceber que tanto em cima como embaixo, eles estão sujeitos à mesma diferença de potencial? Ou seja, a mesma DDP que está para cima, que é o U, é a mesma DDP que está aqui para baixo. Ó. Então, aqui em cima, se eu tenho a resistência e eu tenho a corrente, eu posso achar essa DDP. A resistência é de 6, a diferença de potencial eu não sei, e a corrente que atravessa também é 6 amperes. Conclusão, a DDP entre os pontos A e B é de 36 volts, ou seja,
Se aqui para cima tem 36 volts, aqui para baixo também tem 36 volts, perdão. Mas tá vendo, embaixo eu tenho 2 resistores. Beleza. Quando você tiver 2 resistores ou mais, em que eles são atravessados pela mesma corrente, você fala que esses resistores estão em série. E para você achar a resistência equivalente aqui, basta você fazer a soma, beleza? Então, resistor de 7 em série com resistor de 5 me dá uma resistência de 12, beleza? E se eu quero calcular a corrente, o que é que eu faço? Se eu tenho a resistência e eu tenho a DDP, eu posso achar a corrente que ele está me pedindo. A resistência é de 12, a DDP que eu achei foi de 36 e eu quero calcular a corrente. Eu troco de lugar essa corrente com a resistência, ó. Então ficaria 36 sobre 12. Conclusão, a corrente que passa embaixo seria uma corrente de 3 amperes, tá certo? Então a nossa resposta aqui seria a letra A. Tranquilão? E para a gente finalizar esse assunto sobre resistores, pode cair para você um gráfico da corrente em função da DDP ou da DDP em função da corrente. Aí ele fala assim, ó, o gráfico representa a corrente elétrica I em função da diferença de potencial U aplicada aos extremos de 2 resistores, R1 e R2. Quando R1 e R2 forem ligados em série, com a diferença de potencial de 60 volts, qual é a corrente elétrica da associação? Galera, se você tem um gráfico da corrente em função da DDP, escolha um ponto e com esse ponto você pode calcular a resistência. Por exemplo, eu vou pegar esse ponto aqui para R1, beleza? O que é que esse ponto aqui está me dizendo? Olha só, quando a corrente for 0,1 amperes, a DDP para o resistor R1 é de 20 ohms. Ou seja, pegando esse ponto aí, eu posso calcular a resistência R1. Tá vendo? Eu poderia pegar outro ponto? Poderia. Corrente e DDP são grandezas diretamente proporcionais. A gente trabalha com resistência elétrica constante. Para nós, a resistência de um resistor é uma constante. Você vê pelo gráfico, que é uma reta crescente. Então, se eu pegar uma DDP de 20 para uma corrente de 0,1, eu acho a resistência do resistor 1 como sendo 200 ohms. Vou pegar esse ponto aqui para o resistor 2. Uma DDP de 40, a mesma corrente 0,1. Ou seja, a resistência R2 seria o 2 sobre I2. Para uma DDP de 40, uma corrente de 0,1. Conclusão, a resistência de 2, 400 ohms. E se eles estão em série, a resistência que nós chamamos de resistência equivalente é a soma das resistências. 200 mais 400 vai me dar uma resistência equivalente de 600 ohms. Beleza? Então, esses 2 resistores ligados em série é como se fosse um resistor só de 600. E se ele me deu a DDP e quer que você calcule a corrente, o que é que você faz? Resistência equivalente, U sobre I. Beleza? Quem é a resistência equivalente? 600 ohms. Para que diferença de potencial? 60. E ele quer saber exatamente essa corrente. Beleza? Trocando aqui de lugar a corrente pelo 600, eu vou ter que ir, vai ser 60 sobre 600. Isso aqui me daria 1 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,1 amperes. E a nossa resposta aí seria a letra E. Beleza? E com isso eu termino essa revisão rapidinha, né, sobre corrente elétrica, potência e energia elétrica e resistores, que eu acredito que pode aparecer na prova de vocês. Deixo aqui meu forte abraço. Obrigado por continuar esse vídeo até aqui. Desejo para vocês todo o sucesso do mundo. Se tem uma pessoa que está na torcida por vocês, essa pessoa sou eu, beleza?
Grande beijo, aquele abraço e até a próxima. Valeu!